Continuando os nossos estudos, nossas leituras, falaremos agora pecado por pensamento, adultério. Vós aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus, versículo 5. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido de que ele é próprio, mas sim no sentido geral. Jesus empregou-a várias vezes com sentido mais amplo e referindo-se ao mal, ao pecado, a todo e qualquer mau pensamento, como ocorre, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado de anjos na glória do seu Pai. Marcos, versículo 8. A verdadeira pureza não está nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração, nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. É o que acontece, né, gente? Quantas vezes a gente está quieta, aqui ou ali, seja em casa, seja fora, de repente bate um pensamento meio indivíduo, então a gente fala, oxô, que é isso? Fora, né? Ou então se a gente alimenta, piorou, se a gente fica pensando naquilo. Então ele quis dizer que esse adultério de pensamentos maus, ruins, condenáveis contra nós e contra o nosso próximo. Esse ensinamento levanta uma questão a se perguntar. Sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Então, se a gente pensou que não adiantou nada, não viu nada de errado, então é isso que ele está perguntando. Cabe aqui fazer uma distinção importante. À medida da alma, que a alma comprometida no seu caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou a menor boa vontade que o homem emprega, em razão do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. É um sinal de esforço para se apagar uma imperfeição. Desta forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo após ter resistido, se sentirá mais forte, mais alegre com a sua vitória. Então, vocês estão vendo que no nosso dia a dia, nós temos sempre que estar repelindo aquilo que estamos pensando, né, que a gente sabe agora que está errado, que está trazendo más consequências, não é? Então, é disso subsentido que a gente tem que nos ordenar, né? Nos policiar, como sempre falo. Aquele que não tomou, ao contrário, boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não fizer, não será porque não quer, por não querer,
mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ela, então, é assim, tão culpada quanto se estivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem um pensamento do mal já realizou um progresso. Para aquela que tem um pensamento, mas o repele. O progresso está em vias de se realizar. Então, está dizendo que aquela que já pensa já direito, não pensa tanto no mal, que já está se policiando, que é mais válido que a outra, que começa a pensar, daí fica naquela briga com ela mesma da sua cabeça, né? Seu pensamento, sua maneira. Aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Né? Então, vocês estão vendo quanto que é de responsabilidade nossa, né? Modificar os nossos pensamentos, assim modificaremos também os nossos atos. A verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Porque eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que vós mesmo violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Porque Deus disse: honrai a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, que morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará. A ti está cumprido a lei. Pois é certo que o tal não honrará o seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão ao mandamento de Deus, pela vossa tradição, hipócritas. Então, a gente sabe que naquela época, quando não eram os saduceus, eram os fariseus, né? Qualquer oportunidade, eles atacavam Jesus com perguntas, para ver o que ele falava, o que ele pensava. Então, ele estava atacando Jesus porque viram que os apóstolos estavam comendo, que não lavaram a mão, porque que isso daí fazia parte do conhecimento, da tradição dele. Então, Jesus respondeu com as coisas que eles também não faziam. Bom, hipócritas, né? Bem profetizou Isaías de vós outros, quando disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Então eles falam que gosta, que quer, que isso, aquele outro, mas no coração não, é o contrário. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm do homem. E chamando a si o povo lhe disse: ouvi, entendei, não é o que entra pela boca, isto é o que faz imundo o homem. O que sai, né? Então eles
mostrar, não é aquilo que entra pela boca que deixa o homem imundo, sim aquilo que fala, a maledicência, a maldade que as pessoas têm. Então, chegando a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhe disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E pedindo, disse-lhe: explico-lhe mais essas parábolas, né, que Jesus estava falando com eles, que ele explicava mais isso ainda. E todo momento, gente, toda oportunidade que Jesus tinha, ele aproveitava para acrescentar uma parábola, uma historinha de acordo com o conhecimento daquela época, de acordo com a situação, para que eles aprendessem, né, os apóstolos, e também passassem para os outros. E respondendo Jesus também: vós outros estáis ainda sem inteligência? Quer dizer, vocês não têm que usar a cabeça, né? A inteligência, para entender as coisas. Não compreender que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Mas coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque seu coração é que sai os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos pensamentos, testemunhas, as blasfêmias, que é muito comum. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. Então ele aproveitou isso e foi falando, né? Não é que você manda para dentro que você come, né? Mas a sua maneira, o seu coração, né? Que está escuro ainda, e as suas ideias também que não estão nada boas, que começa a pensar um mundo de coisas, e que isso vem muito desse mau pensamento, dessa maneira de ser deles, é que traz o homem, né, mal. E acontece homicídios, roubos, adultérios, um monte de coisa, blasfêmias, né, que ainda a gente se encontra muitas vezes por aí, a gente vê essas coisas todas. Então a gente já está sabendo, já está pensando, já está entendendo, graças a Deus. Estas coisas, então, todas, gente, que faz o homem imundo, né? Porque ele usa a língua, a boca, para falar para fora aquilo de mal que ele tem, né? Enquanto falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tende grande cuidado em limpar exteriormente o corpo e do prato, mas o interior, vejam bem, gente, continua falando, o interior repleto de roubos e iniquidades. Vocês têm o interior sujo, impuro. Como sois insensatos, ele falou. Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus.
eles não aceitaram, não aceitavam de jeito nenhum, aquilo que Jesus passava para eles. E aí eles começavam uma pergunta atrás da outra, aproveitando as ocasiões. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelo homem, fazendo uma prática rígida, caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Como era mais fácil, segundo essas práticas, do que realizar, a reforma moral é íntima, isto é, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com Deus. Acomodavam-se assim às práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que eram-lhes ensinado que Deus não pediria nada mais do que isso. Eis porque o profeta dizia: e é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Isaías. Foi Isaías que chamou de hipócritas, porque eles mostravam como se estivesse gostando, como se estivesse aceitando, mas por dentro não, de jeito nenhum. Assim também acontece com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, exemplo do que o homem faz, que haviam os antigos judeus que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas interiores do que pelas morais. Então ele já tinha essas ideias, né? Que eles garantiam suas práticas exteriores, que eram garantidas, que achavam que estavam certas, e não lembravam de melhorar sua parte moral. E a esses acréscimos feitos pelo homem, a lei de Deus, que Jesus se refere quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O propósito da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo, e aquela sobre o qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal é falsa, ou for falsificada em seu fim, de suas maneiras, pensando nos fundamentos, é esse o resultado que chegam todas aquelas em que a forma se impõe, no fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e mal ao próximo. Ela faz supersticiosos hipócritas ou fanáticos, mas não faz o homem de bem. Não basta, portanto, ter aparência, pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza do coração. E assim foi dito. Espero que todos nós tenhamos entendido. Que Jesus nos abençoe a todos.